Então vamos lá, dando sequência ao nosso vídeo de hoje. A gente vai falar sobre as relações do Enem, as competências e habilidades, né? Hoje a gente vai trabalhar com a competência de área 1 e as suas habilidades. A habilidade que a gente vai falar hoje é 1 e 2, mas lembrando que as competências de área 1, ela é formada por 5 habilidades, tá? Aqui foram as primeiras habilidades que a gente postou e na sequência a gente vai trazendo as outras. Reconhecer no contexto social diferentes significados e representações dos números e operações, naturais, inteiros, racionais ou reais. Muito bem. Sempre que a gente fala sobre números naturais, números inteiros, a gente também está se referindo aos conjuntos numéricos. Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos racionais e assim por diante. Para quem não lembra, os conjuntos dos números naturais é aquele formado pelos valores positivos, né? Sempre, ou melhor, são infinitos, mas sempre valores positivos. Logo à frente, surgiu a necessidade de se formular um novo conjunto numérico. Por quê? Porque já não suportava mais só a operação de soma, de adição, só de acrescentar. Porque os números positivos, eles só faziam isso, eles só acrescentavam. Nem sempre quando a gente fazia uma subtração, que seria uma retirada, seria proveniente de um número natural. Às vezes aparecia um número negativo, que representava a retirada. E aí surgiu a necessidade de se formular um novo conjunto, no caso os inteiros, né, que são representados pelos números negativos e números positivos. Na mesma linha de pensamento, surgiu a necessidade de um novo conjunto mais na frente, que seriam os racionais. Por quê? Porque as operações não se limitavam mais em só adição e subtração. Surgiu também as partilhas, né? As divisões. E aí eu não tinha mais como representar isso, porque eu só conhecia o número natural positivo e o número inteiro negativo mais o positivo. E aí veio então as frações e os decimais. Lembrando que dízimas, dentro desse conjunto, apenas com períodos, né? Dízimas periódicas, que representam os períodos. O que são períodos? São aqueles algarismos que vão se repetindo em uma determinada ordem. Eles seguem aquela ordem. E aí, no caso, teve-se então a necessidade de representar algo que fosse mais amplo, né? Que tivesse um total. E aí esse significado mais amplo veio os reais. Os reais, ele é um conjunto qual ele engloba todos esses outros conjuntos. Os naturais, os racionais, os inteiros, todos eles estão dentro dos reais. Reais representa todos os conjuntos numéricos. Inclusive os irracionais, que não está sendo representado aqui. Os irracionais são valores que não têm uma determinada representação, vamos dizer assim, certinha, correta. Ele é uma dízima, o qual essa dízima não tem um período, então esses são valores desordenados, tá bom? Então vamos lá. Os conjuntos numéricos foram surgindo à medida que certas operações aritméticas não eram fechadas. Como assim fechadas? É justamente o que a gente acabou de falar, ó, dentro dos conjuntos em que eram realizadas. Uma operação de adição dos números naturais, ela é fechada, porque todo número natural adicionado a um natural sempre vai ser um natural. Então, eu digo que uma determinada operação é fechada quando o seu resultado é exatamente igual àqueles valores que estão sendo operados, né? Igual que eu digo é dentro do seu significado, tá? Pertence ao mesmo conjunto, à mesma família. Então, no caso, assim, por exemplo, o conjunto dos números inteiros surgiu com a extensão, foi a que a gente conversou sobre a necessidade, né, de uma nova operação do conjunto dos números naturais. Embora a adição dos números naturais resulte sempre em um número natural, ou seja, uma operação fechada, a adição é fechada no conjunto dos números naturais. A subtração não é, porque nem sempre a subtração entre dois números naturais resulta em um número natural. Aí ele quer assinale a afirmativa verdadeira. Então vamos lá. Vamos analisar cada alternativa e ver o que significa, né? Para a gente conseguir encontrar a solução correta. Os números naturais são fechados em relação à divisão. Os números inteiros são fechados em relação à adição.
Os números inteiros são fechados em relação à divisão. A adição de dois números irracionais sempre resulta em um número irracional. A subtração de dois números irracionais sempre resulta em um número irracional. Vamos lá analisar cada uma delas. Vamos começar pelo item D. Muito bem. Eu estou afirmando que o item D é falso, pois a soma de dois números irracionais pode resultar em zero. Olha aqui o exemplo que eu usei. Π é um número irracional. Por quê? Porque ele não tem período. Ele é um número... Ou melhor, a dízima dele é desordenada. Ela não mantém uma ordem. Então, é um número irracional. E observe que eu usei um positivo e um negativo. Logo, ele está dentro dos irracionais. Porém, resultou no zero, que não é um número irracional. A afirmativa A é falsa, pois a divisão de dois números naturais entre si pode resultar em um número não natural. Olha só aqui o que eu usei, ó. 2 dividido por 5 resultou em 0,4. Quem lembra, o 0,4, ele faz parte desse conjunto aqui, que é o conjunto dos racionais, né? Então, vamos lá. A afirmativa C é falsa. Por que ela é falsa? Pois a divisão de dois números inteiros entre si resulta em um número não inteiro. Ou melhor, pode resultar, nem sempre isso acontece, mas pode acontecer. Então, a partir do momento que existe uma exceção, esse conjunto, essa operação, ela é aberta, ela não é fechada. Ela é aberta por quê? Porque pode resultar em um outro valor, né? Aqui também é um número racional. Então, a gente está vendo, logicamente, que não é uma operação fechada. A afirmativa é falsa, pois a subtração de dois números racionais pode resultar em zero. Olha só, galera. Tá aqui o mesmo exemplozinho resultando em zero, né? Muito bem. E a gente observou que os racionais, eles só são frações e decimais, né? Então, dando continuidade. A afirmativa B é verdadeira, pois a soma de dois números inteiros, olha só, a soma de dois números inteiros resultará sempre em um número inteiro. É a mesma situaçãozinha do número natural. 2 mais 2 é 4. Isso vai mudar? Nunca vai mudar. 3 mais 3, 3 mais 5, sempre vão resultar em números positivos. Do mesmo jeito são os inteiros. Os inteiros, ele abrange os números positivos e os negativos. Então, sempre que eu somar um número inteiro, o seu resultado será o inteiro. Então, essa operação, ela é fechada. Concluímos, então, que o nosso item correto é o item B. Muito bem, galera. Vamos seguir adiante com a nossa segunda habilidade, que também foi uma das primeiras postagens que a gente fez. Essa habilidade, o objetivo dela é identificar padrões numéricos ou princípios de contagem. Algo que a gente vai ver bem detalhado durante as aulas que a gente vai ter mais à frente são os fatoriais. Os fatoriais é um cálculo muito utilizado, fatorial. Aqui o símbolozinho dele. Muito utilizado em situações que necessitam padrões numéricos ou princípios de contagem, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver a nossa situação problema. Só um instantinho, gente, que não tá pronto. Na Semana Cultural de um colégio serão exibidas 7 peças, olha aqui, 7 peças teatrais distintas. Uma em cada dia. Sabe-se que 3 dessas, olha só as informações que a gente está tendo, são de gênero comédia, 2 do gênero tragédia e 2 do gênero drama. De quantas maneiras é possível organizar a programação? Olha só, de quantas maneiras? Isso aqui já me resulta numa multiplicação, né? A programação teatral de forma que as peças de gênero sejam exibidas em dias consecutivos. Muito bem. Aqui estão os valores das opções que a gente tem que encontrar. Mas de cara eu já sei que eu vou ter que usar um fatorial, porque eu estou trabalhando com
princípios de contagem, né? E aí a gente vai fazer agora a análise dos dados que a gente encontrou. Eu tenho 7 peças, onde 3 são comédia, 2 são tragédia e 2 são drama. Só que além disso, eu tenho o quê? 3 tipos de gêneros e aqui a discriminação de cada tipo de gênero. Eu estou trabalhando então aqui com permutações. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a multiplicações desses fatoriais. O que é esses fatoriais? 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1. Que é igual a quem? A 6. Então, toda vida que eu tiver um número e fatorial, eu vou fazer a multiplicação de todos os valores abaixo desse número, tá? Isso é equivalente para qualquer valor. Eu vou fazer do 2 só de uma vez aqui, ó. 2 vezes 1 é igual a 2. Isso aqui vocês pegam por esse exemplo bem aqui. Então, ficou 2 vezes 2. Isso aqui é justamente o que eu fiz aqui, tá? Já adiantei o serviço. Então, eu já sei que aqui vai dar 6, porque eu já fiz aqui, né? E aqui vai dar 2, porque eu já fiz bem aqui. Espero que todos tenham entendido. O fatorial é bem simples. Ele é justamente, o objetivo de usar o fatorial é a gente não ter que fazer isso aqui tudo de uma vez, né? De 1 em 1 em 1. Já pensou assim, 10 fatorial? Pelo amor de Deus. Mas aqui eu estou fazendo justamente para poder a gente relembrar e para quem não sabe entender o que é um fatorial. Então, voltando para a situação problema. Multiplicando os fatoriais que eu encontrei, que é justamente das situações que eu possuo, são 3 gêneros, cada gênero discriminado com a sua quantidade, eu obtive esses valores, 6 vezes 6 vezes 4. Lembrando que o 4 é justamente desses 2 fatoriais que eu tenho iguais aqui. Logo, encontrei 36 vezes 4, que deu 144. Então, eu tenho 144 possibilidades de, como é que diz, expor as peças, né, em dias consecutivos distintamente. O item correto é o item D. Vou colocar aqui bem grande, porque ele ficou em cima da minha observação. Gente, é muito importante que vocês anotem essas observações em fichas ou no caderno, no 100x, e guardem para estudar, porque são, às vezes, é uma observação boba, mas que é um pequeno detalhe que faz você perder a questão inteira, né? Sempre ler com atenção, sempre organizar os dados que você possui da questão, para você não se perder. E sempre fixar o que realmente a questão quer, o objetivo, objetivar, né? A gente tem que objetivar as coisas, senão a gente perde muito tempo. Espero que vocês tenham gostado, tá? A gente vai ficando por aqui, mas no decorrer da semana a gente vai trazendo mais resoluções conforme a gente vai fazendo as postagens, tá bom? Deixa os comentários aí embaixo. Quem gostou, deixa aí, olha, curta, comenta, salve, envia. E espero que vocês tenham gostado bastante, tá? Segue lá o nosso Instagram e dá um like aí no nosso canal para ajudar a gente, né? Se você tiver gostado do vídeo. Valeu, galerinha, e tchau, tchau. Até a próxima.